No sul da China, uma das descobertas mais impressionantes das últimas décadas deixou cientistas do mundo inteiro intrigados. Florestas e espécies que se acreditava extintas foram encontradas vivas, escondidas nas entranhas da Terra, dentro de um gigantesco abismo natural. Número 1. A descoberta inesperada. Tudo começou no início de 2022, quando um grupo de engenheiros chineses realizava um levantamento topográfico de rotina no condado de Lei, uma região montanhosa da província de Guangxi, no sul da China. O objetivo da equipe era simples: mapear o terreno local em busca de possíveis instabilidades no solo e formações geológicas relevantes. Durante a análise das imagens captadas por satélite, algo chamou a atenção imediatamente. Entre as colinas cobertas de vegetação densa, aparecia uma depressão imensa, um tipo de buraco que destoava completamente do relevo ao redor. Inicialmente, os engenheiros acreditaram que se tratava de uma erosão comum, mas a análise mais detalhada revelou dimensões que desafiavam qualquer explicação lógica. Aquela cratera era muito maior e mais profunda do que qualquer outra já registrada na região. Conforme os dados iam sendo processados, a surpresa aumentava. O que parecia apenas uma cavidade natural era, na verdade, um sumidouro de proporções colossais. A equipe decidiu, então, investigar pessoalmente o local. E foi nesse momento que o inacreditável começou a se confirmar. Ao chegarem, os engenheiros ficaram completamente estarrecidos. O buraco, conhecido pelos moradores locais como Boca do Céu, era cercado por lendas antigas. Os aldeões contavam histórias sobre pássaros que desapareciam misteriosamente ao tentar sobrevoar o abismo e sobre rajadas de ar frio que subiam constantemente de suas profundezas, mesmo em dias quentes. Muitos tratavam essas histórias como mitos de aldeia, mas, diante daquilo que viam, os engenheiros começaram a se perguntar se as velhas narrativas não guardavam um fundo de verdade. O sumidouro era tão grande que parecia impossível de medir a olho nu. Com instrumentos de precisão, descobriram que ele tinha cerca de 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e uma profundidade de quase 200 metros. Para se ter uma ideia mais clara, dentro dele caberia com facilidade um prédio de 60 andares, e ainda sobraria espaço. Era um dos maiores abismos naturais já encontrados na Terra. Visto de cima, o poço parecia sem fim. Uma fenda escura engolindo a luz do sol. Mesmo ao meio-dia, a parte inferior permanecia coberta por uma escuridão total. A equipe tentou usar drones equipados com câmeras de alta resolução e potentes refletores para investigar o interior. No entanto, todas as tentativas falharam. Assim que os aparelhos desciam a uma determinada profundidade, perdiam o sinal e suas câmeras captavam apenas sombras e névoa espessa. Era como se o próprio abismo rejeitasse ser explorado, guardando seus segredos nas profundezas silenciosas da Terra. Número 2. A missão para desvendar o abismo. Mesmo diante das dificuldades, a equipe de cientistas sabia que não poderia abandonar o mistério. Era necessário descobrir o que havia lá embaixo. Se o local representava algum risco geológico, se podia colapsar ainda mais, ou se escondia algum tipo de fenômeno natural desconhecido. Para isso, os engenheiros iniciaram uma das operações mais complexas já realizadas em campo. Decidiram drenar a água acumulada no interior do poço para expor o fundo e facilitar a exploração. Instalaram enormes bombas industriais que trabalhariam dia e noite, retirando o líquido gradualmente, enquanto uma frota de equipamentos de mapeamento 3D registrava a estrutura subterrânea conforme o nível da água diminuía. O que começou como uma simples inspeção geológica transformou-se rapidamente em uma expedição científica de grande escala. As notícias da descoberta se espalharam e chamaram a atenção de especialistas de diversas áreas: geólogos, biólogos, pesquisadores ambientais e espeleólogos, estudiosos de cavernas. Logo, o local virou um verdadeiro laboratório a céu aberto. Com o passar dos dias,
À medida que a água era drenada e as paredes úmidas do abismo se revelavam, um detalhe chamou a atenção da equipe. Entre a neblina que pairava sobre o fundo, começou a aparecer uma coloração esverdeada, fraca e difusa. No início, muitos acharam que era apenas uma ilusão provocada pelo reflexo da luz solar sobre as rochas molhadas. Mas, à medida que o brilho aumentava, a equipe percebeu que estava diante de algo vivo. O que antes parecia ser apenas uma estrutura geológica singular começava a revelar sinais de vida vegetal. Algo completamente inesperado naquele ambiente. O abismo, que já era um fenômeno geológico extraordinário, passava a se tornar também um enigma biológico. Essa nova descoberta despertou ainda mais perguntas. Como poderia haver vida em um local tão profundo e isolado da luz solar? E, mais importante, de onde vinha a energia que sustentava aquele possível ecossistema? Número 3. A Terra que se devora. Para compreender a origem do imenso buraco, os cientistas precisavam entender o tipo de terreno sobre o qual ele havia se formado. A província de Guangxi, no sul da China, é uma das regiões mais fascinantes do ponto de vista geológico. Ela está localizada sobre uma formação conhecida como relevo kárstico, um tipo de paisagem criada ao longo de milhões de anos pela dissolução lenta das rochas. O solo ali é composto principalmente por calcário, com pequenas quantidades de dolomita e gipsita. Quando a chuva cai, ela se mistura ao dióxido de carbono da atmosfera e forma um ácido fraco, chamado ácido carbônico. Esse líquido, ao infiltrar-se nas fendas e poros das rochas, vai corroendo-as pouco a pouco, criando túneis, cavernas e canais subterrâneos. Esse processo, conhecido como karstificação, é lento, mas incrivelmente poderoso. Ao longo de eras geológicas inteiras, ele transforma paisagens inteiras, gerando formações espetaculares, montes pontiagudos, vales profundos e, eventualmente, dolinas colossais como a de Lei. À medida que a água da chuva e os rios subterrâneos continuam dissolvendo o calcário, enormes espaços ocos se formam abaixo da superfície. Alguns desses salões subterrâneos são tão grandes que poderiam abrigar quarteirões inteiros de uma cidade moderna. Entretanto, com o passar do tempo, os tetos dessas cavernas se tornam cada vez mais finos. Quando a pressão e o peso da rocha se tornam insuportáveis, o teto cede de repente e o solo acima desaba, criando uma dolina, um buraco gigantesco que se abre de forma abrupta, engolindo tudo o que estiver sobre ele. Os habitantes da região chamam essas formações de Tiankengs, palavra que significa literalmente poços celestiais. Esses abismos costumam ser muito mais profundos e verticais do que os sumidouros comuns e, em muitos casos, abrigam ecossistemas isolados, pequenas florestas escondidas, com espécies que só existem lá dentro. A província de Guangxi é famosa justamente por concentrar a maior quantidade desses Tiankengs em todo o mundo, o que lhe rendeu o apelido de Capital Mundial dos Sumidouros. O mais conhecido é o Poço Celestial de Xiaozhai, considerado o maior já descoberto. Mas o recém-encontrado Tiankeng de Lei começou a chamar ainda mais atenção, não por seu tamanho, mas pelo que guardava em seu interior. Número 4. O oxigênio que mudou tudo. Durante as análises iniciais do Tiankeng de Lei, os engenheiros perceberam que o buraco fazia parte de uma rede subterrânea muito mais extensa. Os estudos indicavam que antigos rios de superfície haviam migrado para o subsolo há milhares de anos, continuando a escavar o calcário e a moldar o terreno. Com o auxílio de ferramentas de imagem de alta tecnologia, perfurações e sensores, os cientistas confirmaram algo fascinante. O solo ao redor do abismo ainda estava em movimento lento, o que significava que o processo de expansão da dolina não havia terminado. Cada temporada de chuvas dissolvia um pouco mais de rocha, ampliando gradualmente
o vazio subterrâneo. Foi então que um fato totalmente inesperado surgiu. Equipamentos instalados nas profundezas detectaram níveis de oxigênio anormalmente elevados, muito superiores ao que seria possível em um ambiente tão fechado e profundo. Em condições normais, o ar preso sob o solo tende a se tornar rarefeito e pobre em oxigênio, tornando a vida quase impossível. Mas ali acontecia o contrário. Isso só poderia significar uma coisa: algo no interior do poço estava produzindo oxigênio. A hipótese mais provável era que plantas realizavam fotossíntese, utilizando a pouca luz que conseguia penetrar até o fundo. Essa descoberta mudou completamente a perspectiva da pesquisa. O que antes era considerado apenas um fenômeno geológico tornou-se, de repente, um ecossistema oculto e vivo. O sumidouro de Lai não era um abismo vazio, era um mundo escondido, pulsando sob os pés da humanidade. Número 5. A descida ao desconhecido. No mês de maio de 2022, após semanas de preparo meticuloso, uma equipe formada pelos mais habilidosos engenheiros, experientes exploradores de cavernas e renomados biólogos se reuniu à beira do gigantesco sumidouro do condado de Lai. O clima era de tensão e expectativa. Ninguém sabia exatamente o que os aguardava lá embaixo, apenas que estavam prestes a fazer algo que ninguém jamais havia feito: a primeira descida humana até o coração do Tianqueng. Cada detalhe da missão fora cuidadosamente planejado. As cordas, os capacetes, os sensores, o mapeamento do terreno, nada foi deixado ao acaso. Qualquer erro, mesmo o menor, poderia ser fatal. As paredes do abismo eram íngremes, escorregadias e repletas de saliências afiadas, formadas por séculos de erosão. Antes de iniciarem a descida, a equipe lançou drones equipados com sensores a laser para criar um mapa tridimensional do interior. Esse mapeamento permitiu que os engenheiros escolhessem os pontos mais seguros para fixar as cordas e as plataformas. Também foram instalados detectores de gases, sensores de temperatura e instrumentos para medir a pressão atmosférica, garantindo que o ambiente subterrâneo fosse seguro para a respiração humana. Quando o primeiro explorador começou a descer, o silêncio tomou conta do grupo. A luz do sol desaparecia rapidamente, e o ar se tornava mais frio e úmido a cada metro. Logo, tudo o que restava era uma penumbra azulada, que se transformava em escuridão total. As lanternas presas aos capacetes começaram a cortar a neblina, espessa que envolvia as paredes, revelando o brilho úmido das rochas cobertas por minerais. À medida que avançavam, algo chamou a atenção. 3 aberturas gigantescas, esculpidas nas paredes do abismo, como portais para outro mundo. Cada uma delas levava a túneis profundos que desapareciam na escuridão. O ar era frio e cheirava a terra molhada e musgo. As paredes brilhavam sob a luz das lanternas, com pequenas linhas prateadas formadas por depósitos minerais, marcas do lento trabalho da água através dos milênios. A descida durou várias horas. Quando finalmente tocaram o fundo, a quase 192 metros de profundidade, perceberam que o chão não era rochoso, como esperavam, mas macio e úmido, coberto por uma espessa camada de solo fértil. Parecia vivo. Os sensores logo confirmaram o que todos suspeitavam. Havia umidade, oxigênio e matéria orgânica em abundância. Aquilo significava apenas uma coisa: vida. Quando os exploradores levantaram as lanternas, a visão diante deles os deixou completamente sem palavras. Número 6. A floresta perdida sob a terra. Diante dos olhos da equipe, estendia-se uma paisagem que parecia saída de um sonho ou de um passado esquecido. Uma floresta inteira se erguia dentro do sumidouro, viva, exuberante e intacta. Árvores colossais, com troncos largos e galhos cobertos de folhas, alcançavam alturas de até 40 metros, o equivalente a um prédio de 13 andares.
As copas dessas árvores quase tocavam a borda superior do abismo, onde a luz do sol penetrava em feixes dourados, filtrados pela névoa suspensa no ar. Era um espetáculo indescritível, uma floresta secreta, escondida sob a terra, completamente isolada do mundo exterior. O chão estava coberto por camadas espessas de musgo, samambaias e vinhas que se enrolavam nas pedras e nos troncos. Cada passo afundava levemente em um tapete verde e macio, que parecia pulsar com vida. O ambiente era úmido, com o som distante de gotas caindo das paredes e o eco suave de pequenos riachos serpenteando entre as raízes. Os cientistas coletaram amostras do solo e ficaram impressionados com o resultado. Era extremamente fértil, rico em nutrientes minerais e matéria orgânica acumulada ao longo de séculos. Partículas de rocha e sedimentos caíam das paredes do abismo, sendo lentamente incorporados ao solo por processos naturais. Esse ciclo constante tornava o ambiente perfeito para o crescimento de plantas e árvores imponentes. Mas o mais surpreendente era o microclima que reinava ali dentro. A densa copa das árvores criava uma espécie de barreira natural, formando um pequeno sistema climático isolado, um ecossistema com temperatura e umidade próprias. Dentro desse mundo subterrâneo, o ar era fresco, úmido e levemente enevoado, com temperatura constante durante o ano inteiro. Os biólogos perceberam que as condições eram ideais para a vida. Nem calor extremo, nem frio excessivo, e uma quantidade constante de água. Era como se a própria natureza tivesse criado um berçário ecológico, preservado do tempo e da interferência humana. A empolgação tomou conta dos pesquisadores. Eles acreditavam que, por ter ficado isolada durante tanto tempo, essa floresta poderia abrigar espécies desconhecidas de plantas, insetos e fungos. Algumas talvez fossem relíquias de eras pré-históricas, sobreviventes de um período em que o planeta era completamente diferente. O modo como a luz entrava pelo topo do abismo também era fascinante. Apesar da profundidade, o sumidouro permitia que uma quantidade exata de luz solar chegasse até o fundo, criando um equilíbrio perfeito entre sombra e luminosidade. Esse equilíbrio possibilitava que as plantas crescessem fortes e altas, sem serem queimadas pelo sol direto. Mais adiante, os exploradores encontraram pequenos riachos fluindo entre as pedras. Isso indicava que a floresta era realmente autossustentável. Possuía seu próprio sistema de água, seu próprio ar e seu próprio ciclo de nutrientes. Era literalmente um mundo escondido, preservado sob o solo por incontáveis séculos. Mas, junto ao deslumbramento, surgiam perguntas inquietantes. Como um ecossistema tão vasto pôde permanecer invisível à humanidade por tanto tempo? Que mistérios estariam escondidos ali? E, talvez o mais importante, o que ele poderia revelar sobre a história profunda do planeta? Número 7. O enigma geológico. Com a empolgação da descoberta inicial, os cientistas começaram uma análise detalhada das paredes internas do abismo. Foi então que perceberam algo fora do comum. Ao contrário de outros sumidouros, que geralmente exibem bordas irregulares e fragmentadas, as paredes do Tiankang Delay eram incrivelmente lisas e arredondadas, quase polidas. Essa característica fornecia uma pista valiosa. O buraco não havia se formado por um colapso súbito, e sim por um processo lento e contínuo de erosão natural. Durante milhares de anos, a água da chuva misturada ao dióxido de carbono do ar havia se transformado em um ácido suave, dissolvendo gradualmente o calcário. O resultado era uma escultura natural de proporções épicas. Usando equipamentos sísmicos de última geração, os engenheiros enviaram ondas sonoras para o subsolo e criaram uma imagem detalhada da estrutura interna. Quando os dados foram analisados, a revelação surpreendeu a todos. O sumidouro não era uma formação isolada. Ele fazia parte de uma rede subterrânea gigantesca, composta por túneis, câmaras e rios
que se estendiam por quilômetros. Para entender a dinâmica dessa rede, foram coletadas amostras de água em diferentes níveis. As análises químicas mostraram que a água subterrânea estava em constante movimento e apresentava alta concentração de minerais. Isso significava que um rio subterrâneo ativo fluía sob a floresta, alimentando o ecossistema de forma contínua. Essa descoberta explicava por que a vegetação prosperava, mesmo com pouca luz. As raízes das árvores recebiam água e nutrientes de fontes subterrâneas, criando um equilíbrio perfeito entre geologia e vida. Por causa dessas características únicas, paredes suaves e antigas, fluxo ativo de água e ecossistema autossustentável, os cientistas começaram a se referir ao Tianqueng de Lei como um laboratório vivo. Ele representava uma oportunidade rara de observar a interação entre forças naturais que normalmente levam milhões de anos para se manifestar. Outra surpresa veio quando os instrumentos mostraram que, apesar de seu tamanho colossal, o sumidouro era extremamente estável. Não havia rachaduras novas, nem indícios de desmoronamento. Era como se o local tivesse atingido um estado de equilíbrio geológico perfeito. Essa estabilidade significava que a formação poderia permanecer intacta por séculos, talvez até milênios. Mas um detalhe permanecia um mistério: a idade da floresta subterrânea. As árvores e plantas pareciam antigas, e a ausência de sinais de perturbação humana indicava que aquele ecossistema poderia existir há centenas ou até milhares de anos. Se isso fosse verdade, então o próprio abismo também seria muito mais velho do que se imaginava, desafiando completamente o que a ciência acreditava sobre a velocidade de formação dos relevos kársticos. Número 8. A revelação do especialista. Diante da complexidade da descoberta, o governo chinês decidiu chamar um dos maiores especialistas em geologia kárstica do país, o engenheiro Zhang Yuanhai, do Instituto de Geologia Kárstica da Pesquisa Geológica da China. Com décadas de experiência e reconhecimento internacional, Zhang era considerado a principal autoridade em formações de calcário e sumidouros naturais. Quando chegou ao local, a equipe de pesquisa interrompeu temporariamente os trabalhos para ouvir suas orientações. Zhang iniciou imediatamente uma série de inspeções detalhadas. Com câmeras de alta resolução, drones e mapeamento a laser, ele analisou cada parede do abismo. Logo identificou 3 grandes entradas de cavernas localizadas em diferentes alturas. Para Zhang, aquelas aberturas eram páginas vivas da história geológica do local. Cada uma mostrava uma fase distinta da erosão subterrânea. A mais alta apresentava um arco elegante, moldado pela antiga passagem de rios poderosos. A segunda, inclinada levemente para o nordeste, possuía camadas finas de sedimentos, evidenciando antigos fluxos de água que secaram há séculos. Já a terceira, situada próxima ao chão, exibia um brilho úmido nas paredes e emitia um fluxo constante de ar frio, sinal de que o sistema subterrâneo ainda estava ativo. Sensores de temperatura e pressão revelaram pequenas variações entre as cavernas, indicando que elas estavam interligadas por túneis ainda não mapeados. Essa constatação levou Zhang a uma conclusão impressionante. O Tianqueng de Lei não era apenas um buraco, era uma janela para um sistema kárstico vivo que ainda estava em transformação. Mas ele também percebeu algo preocupante. Aquela estrutura, embora equilibrada, era frágil. Bastaria uma interferência humana incorreta, como escavações, construções ou vibrações, para romper o delicado equilíbrio que a natureza levara milênios para estabelecer. Número 9. O colapso. Poucas semanas depois, as previsões de Zhang se mostrariam assustadoramente precisas. Ao retornar ao local, ele se deparou com uma cena alarmante. Máquinas pesadas e operários estavam novamente trabalhando nas bordas do sumidouro. Aparentemente,
uma empresa local havia iniciado obras turísticas não autorizadas, com o objetivo de construir uma plataforma de observação. Caminhões, perfuradoras e guindastes operavam próximos ao abismo, produzindo vibrações intensas que se espalhavam pelo solo de calcário. Zhang ficou horrorizado. Ele sabia que o terreno era extremamente sensível e que qualquer vibração poderia gerar rachaduras invisíveis que se expandiriam com o tempo. Imediatamente ordenou novas varreduras com drones e câmeras de alta precisão. As imagens confirmaram seus piores temores. Novas fissuras haviam surgido nas paredes, especialmente perto da maior das cavernas. A poeira que escapava das rachaduras indicava que a rocha estava se partindo em tempo real. O equilíbrio geológico, mantido por séculos, estava sendo rompido em questão de dias. Zhang interrompeu as atividades e alertou as autoridades locais de que a estrutura estava sob risco iminente de colapso. Em seu relatório técnico, descreveu a situação com clareza. As rachaduras eram ativas e o calcário estava sob imensa pressão interna. Se as obras continuassem, o desmoronamento seria súbito e devastador. Ele alertou que, no caso de colapso, o teto inteiro do sumidouro desabaria, esmagando a floresta subterrânea e eliminando em minutos um ecossistema que havia sobrevivido por eras. A queda das rochas liberaria uma onda de calor, poeira e gases, sufocando toda forma de vida. Seu aviso final foi simples e contundente. O que a natureza levou milhares de anos para criar pode ser destruído em uma única semana de descuido humano. O sumidouro de Lei é mais do que uma curiosidade geológica. É um lembrete poderoso de que o planeta ainda guarda segredos profundos, lugares onde o tempo parece ter parado e a vida segue um curso próprio, intocada pela humanidade. Sob nossos pés, a terra respira, cresce e se transforma. Cada gota de água, cada pedra e cada raiz contam uma história que começou muito antes de nós. E talvez o verdadeiro mistério não seja o que existe dentro desse abismo, mas o quanto ainda não conhecemos do mundo em que vivemos. Proteger lugares como o Tianqueng de Lei é proteger o passado, o presente e o futuro do nosso planeta. Um lembrete de que a natureza sempre encontra um caminho, mesmo nas profundezas mais escuras da Terra. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!